Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Bom, queridos, antes de falar um pouquinho sobre a mensagem que você vai ver hoje, eu queria te convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva hoje mesmo, toque o sininho se você quiser que o YouTube te avise, deixe seus comentários, é muito valioso pra gente o seu comentário. Já deixa o seu like, porque você já sabe que vem coisas boas, e se você aí amar essa mensagem, claro que você vai compartilhar com seus amigos nas redes sociais aí que vocês pertencem. Eu sempre falo que esse canal aqui, ele é um canal que mostra entendimentos bíblicos de acordo com a própria palavra, não de acordo com a tradição religiosa, com a tradição cristã, né? E quando eu falo tradição cristã, eu chamo sistema religioso, porque é um sistema de ensino que já está aí na Terra há 2000 anos, praticamente produzindo sempre as mesmas coisas e nunca mudando nada. Porque eu entendo que as suas doutrinas foram se desconectando da palavra. Então, o que nós estamos hoje fazendo, estamos ressignificando o cristianismo pelo entendimento da própria Bíblia. E hoje você vai ver uma mensagem, nós temos a primeira parte dessa mensagem, eu quero falar um pouquinho da primeira parte, eu venho falando sobre dízimos. Dízimo não é dinheiro, então eu venho mostrando dentro da Bíblia que dízimo nunca foi dinheiro, desde os primórdios, né? Muita gente defende hoje que o dízimo ainda pode ser aplicado, inclusive alguns irmãos em graça pensam nisso, porque ele foi feito antes, ele foi dado por Abraão, né, a Melquisedeque, antes da lei. Mas tudo que aconteceu antes da lei foi legalizado na lei. Então ele passou a ser uma regra da lei. Então quando nós entendemos que a lei foi tirada, entendemos também que a questão do dízimo teve que ser tirada, né, porque nós estamos no novo de Deus. Mas algumas pessoas ainda insistem, e 90% das denominações consideradas cristãs ainda usam o dízimo. Porém, abençoado, eu venho mostrando essa mensagem que dízimo dentro da Bíblia nunca foi dinheiro, tá? Então eu mostrei no primeiro como surgiu o dízimo no primeiro vídeo, na primeira parte, e nessa segunda parte você vai ver aí no Novo Testamento Jesus falando sobre dízimo, né? Vamos ver se Jesus realmente falou alguma coisa, e as cartas de Paulo e também os discípulos de Jesus de Nazaré. Então acompanha aí a segunda parte. Se você não viu a primeira, eu vou estar deixando aí nas descrições deste vídeo, tá? Para que você veja a primeira parte e depois acompanhe a segunda. Ou então, já mediante com esse entendimento, já que você já sabe, veja a segunda parte, depois veja a primeira. Tá legal, queridos? Graça e paz, curtam aí o vídeo. Os livros que compõem, como o sistema fala, o Antigo Testamento, nós falamos o quê? Dos livros escritos em grego. Porque ali tem história, ali tem lei, ali tem graça, tudo ali composto nos livros que foram escritos em grego. O livro mais antigo que apareceu no cenário, né, dos livros em grego ou do Novo Testamento foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses, por volta ali do ano 50 depois de Cristo, bem próximo ali depois da morte de Cristo. Então, nesta carta, vamos ver Paulo dizendo que estava cansado e fadigado pelo seu trabalho. E dizia para não ser pesado a nenhum irmão, ele não pedia dinheiro. Pelo menos nessa época de Paulo, não havia alguma cobrança de dízimos em dinheiro. Vamos acompanhar aí 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Amados, para quem não sabe, Paulo tinha uma profissão. Paulo, ele era fabricante de tendas, ele fabricava tendas, tá bom? Conclusão, Paulo trabalhava. Vamos ver agora em 2 Tessalonicenses, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, novamente, Paulo diz que trabalhava dia e noite para não ser um fardo pesado para ninguém, tá bom? Porém, ele ressalva que até mereceria receber alguma coisa, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Então, Paulo deixa claro que não aceitasse, né? Ele não aceitava a questão do dinheiro para que pudesse servir de exemplo para os outros. Em 1 Coríntios capítulo 9,
tá? Se os abençoados ler lá, vai ver que Paulo começa o capítulo fazendo assim uma choradeira, né? Uma choradeira danada, dizendo que trabalhava muito, que se esforçava muito, que estava muito cansado, fadigado, e não queria nada em troca, para não criar obstáculo para o evangelho. Porém, amados, é interessante, aí Paulo ele não tinha muito essa ideia de dinheiro, né? Ele até procurava não ser pesado para os abençoados trabalhando ali de noite. Não que o povo não quisesse ajudar Paulo, mas o próprio Paulo ele era melhor, ele tinha esse pensamento. Mas uma coisa me chama bastante atenção já nesta época. Por que Paulo falava isso? Isso nos dá indícios que já começaram, né, naquele tempo, uma coisa bastante esquisita em relação à questão de dinheiro para os primeiros cristãos. Parecia que alguém em outra ponta lá de Paulo, né, a outra ponta, né, já pedia dinheiro ou se beneficiava de algo dos irmãos. Era costume naquela época, principalmente entre os discípulos de Jesus de Nazaré, as pessoas que queriam viver o cristianismo, eles tinham que vender toda a sua fazenda, né, tudo aquilo que eles tinham, e se mudar para uma comunidade. Era feita uma comunidade cristã. Então a pessoa ia lá, vendia, né, chegava lá, entregava aquele dinheiro talvez na mão do principal ali daquela comunidade, e ele tinha ali a sua casa e tal, né? Era feito mais ou menos assim. Como foi o caso de Ananias e Safira, vocês lembram? Ananias e Safira? Onde, segundo o relato lá em Atos dos Apóstolos, dizia que eles esconderam parte da venda do terreno que eles fizeram. Então eles esconderam. E ali diz, né, os escritos, que eles foram fulminados na hora quando foram perante Pedro dizer que só tinha aquele dinheiro ali. Então isso me dá a entender que os discípulos de Jesus de Nazaré começou esse tipo de prática de aceitar dinheiro, diferente da lei de Moisés e diferente daquilo que Paulo pensava. Ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, e nós vamos ler, Paulo realizava uma coleta em dinheiro, mas era para ajudar os necessitados da cidade de Jerusalém. Vamos ver, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, que diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Tá bem claro, né? Mas isso aqui não tem nada a ver com dízimo, tá bom, abençoado? Não tem nada a ver. Já em Filipos, vamos ver Paulo agradecendo os irmãos de Filipenses, né, no capítulo 4, versículo 15 e 16, por causa daquilo que mandaram para Paulo, certamente numa viagem que Paulo fez a Tessalônica. Vamos ver. Todavia fizeste bem, olha aí, em tomar a parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja ou comunidade comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Aí no texto não está claro, não especifica, aí não está especificado que era dinheiro. Eu creio que naqueles dias o uso do dinheiro era bem limitado, diferente de hoje, né, pessoal? Hoje tudo é por dinheiro. Naquele tempo de Paulo, quando esses homens viajavam de uma cidade para outra, o que mais os viajantes precisavam era de mantimentos para sobreviver. Então eu creio que ali falava-se sobre mantimentos. Agora vamos passar aqui a uma outra parte que nós vamos tratar do concílio. Lá em Atos capítulo 15, né, que ficou conhecido como o primeiro concílio do cristianismo, segundo os teólogos, né, segundo a teologia, ali foi redigida uma carta. E nessa carta que foi redigida ali, estava desobrigando quem seguisse o cristianismo de seguir a legislação judaica. Ou seja, a partir daquele momento, judeus e gentios estavam livres, se quisessem ser cristãos, de seguir a lei de Moisés. Não era mais necessário. Então, os chamados cristãos não iriam mais seguir a Torá. Preste bem atenção. Só essa passagem, lá em Atos capítulo 15, e o que ficou acertado nessa carta, já eliminaria o quê? Qualquer discussão a respeito de dízimo como dinheiro. Sim ou não? Então, amados, ficou determinado ali naquele tempo, no concílio,
o fim da lei de Moisés. Tanto que Paulo diz que Cristo foi a finalidade da lei. Cristo foi o fim da lei. Vamos ler. Porque o fim da lei é Cristo. E ficou acertado no concílio, hein? Entre eles. Porque o fim da lei é Cristo. A finalidade da vida de Jesus é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Então é um texto bastante claro. O que vimos até agora, no começo do cristianismo, de acordo com os textos que compõem os livros do Novo Testamento em grego, é que havia uma contribuição, porém de forma voluntária, não de forma obrigatória. E que naqueles dias, pelas características daqueles tempos, não era costume usar dinheiro para isso. Então vocês notam a lucidez que tinham os irmãos daquela época em relação a estas questões. Eles eram bem claros. Olha, eles aboliram a lei de Moisés do meio dos gentios e desobrigavam os judeus, ou aqueles que se converteram, né, que era de Israel, ou o judeu mesmo que se convertia ao cristianismo, desobrigava eles a cumprir a lei de Moisés. Há um livro conhecido, não sei se alguns abençoados aí conhecem, se todos conhecem, chamado Didaquê. Foi um livro escrito, segundo esse livro, escrito pelos apóstolos, chamado Didaquê, que quer dizer ensino. Esse livro é muito importante historicamente falando. Mas o sistema religioso, que detém os direitos autorais da Bíblia, ou seja, eles colocam o que quer e tiram o que quer, não considera esse livro digno de fazer parte da biblioteca oficial. Um livro que foi escrito ali, provavelmente, entre os tempos dos discípulos de Jesus e também um pouquinho mais na frente. Mas em nenhum momento esse livro fala de dízimos. Uma outra informação importante. Inclusive, até em relação a dinheiro, o que o Didaquê fala, eles fazem observações severas sobre o dinheiro. Tem uma passagem, se não me engano, no capítulo 13 do Didaquê, diz que se um profeta chega a uma casa de um irmão e recebe, né, esse irmão vai receber, porém, este profeta não deve ficar mais do que 3 dias na casa daquela pessoa. E quando ele for embora, quando ele partir, dê a ele o necessário para a sua sobrevivência, alimento para esse profeta. Mas, se esse profeta lhe pedir dinheiro, esse será considerado um falso profeta. Olha só o que diz o Didaquê em relação a essa questão. É claro que nós cremos que profecia se acabou e hoje não existe mais profecias nem profetas. Tá bom, abençoados? Mas era costume, naquele tempo, os profetas pedirem dinheiro. Parece até os dias de hoje, né? Tem gente aí que se diz ser profeta, você vai a um monte desses aí, a pessoa está lá para pegar o teu dinheiro. Agora, a primeira vez que se tem notícia sobre dízimos entre os cristãos foi com Cipriano, de Cartago. Eu vou falar de Cipriano? Cipriano foi um padre do sistema religioso. Ali por volta do ano 2 depois de Cristo. Ele escreveu vários artigos e um deles sobre o dízimo. E mais tarde, no Concílio de Nicéia, os homens resolveram instituir o dízimo também como uma ordem de mandamentos. Então o que eles fizeram? O dízimo saiu de cena. Jesus disse que ele era o fim da lei. Os discípulos de Jesus e o apóstolo Paulo se reuniram em Jerusalém e escreveram uma carta desobrigando os judeus a cumprir a lei. Só que mais tarde, o sistema religioso voltou com o dízimo para os dias até hoje. Então, amados, vocês vejam a tamanha autoridade, entre aspas, que esse sistema tem. Eles simplesmente desfizeram de Cristo e também dos discípulos de Jesus e de Paulo. E essa argumentação sobre dízimo, ela foi sendo desenvolvida gradualmente ao longo dos séculos. No começo era feita de forma que alcançasse os pobres e necessitados. Porém, hoje virou uma regra, principalmente do lado dos evangélicos. Ou seja, entre os primeiros cristãos era uma prática que não estipulava valor. Porém, hoje é sabido por todos nós que é cobrado esse imposto de 10% para essas pessoas poderem usufruir dos benefícios de estarem agregados a uma denominação. Onde, além dos dízimos custearem a manutenção dos templos, né, os seus megatemplos, custeiam também a ajuda de obreiros e, claro, que o líder religioso ali daquele lugar exerce o maior poder de administrar esses bens. E os que não fazem
os que não dão os 10%, sofrem constantemente na mão dessas pessoas. Vemos parte de seus líderes ameaçando essas pessoas em seus discursos de irem ao inferno, porque estão roubando a Deus. Eles conseguiram colocar o dízimo como um roubo a Deus, usando aquela passagem de Malaquias. Essa doutrina dos dízimos ficou bem difundida mais tarde, ali por volta do século V. Ali se pregava o quê? O desapego. Olha, vocês não têm que juntar coisas materiais. A igreja condenava veementemente aqueles que guardavam bens e posses, quase que obrigando as pessoas a darem o seu tudo, ou melhor a Deus, a darem o seu Isaac a Deus. Porque ser pobre para o sistema religioso, naquela época, continuava sendo uma grande virtude. E até os dias de hoje, há poucos anos atrás, está mudando. E assim foi sendo erguendo o quê? Esse grande império, esse grande ministério, que hoje vemos aí. Porque o maior patrimônio do sistema religioso não são as posses que eles têm, é a mente das pessoas. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata, é a mente das pessoas. Porque enquanto eles dominarem a mente das pessoas, eles terão subsistência para a sua sobrevivência, que gozam em suas mansões luxuosas, enquanto que seus adeptos morrem de fome. É isso que acontece. Mas agora cabe também aqui uma ressalva, eu quero fazer essa ressalva. Hoje, dentro da Igreja Católica, há muito tempo não se cobra dízimo. E o Papa atual, que está aí no poder, reescreveu o mandamento, o mandamento 5º da igreja. Ele trocou a palavra dízimo por ajuda aos necessitados. Então, hoje, já não é cobrado assim tão ferozmente o dízimo dentro da denominação católica. Agora, suas filhas, que nasceram do catolicismo, que são os protestantes, estes continuam implacáveis cobrando dízimo. E olha, e não abrem mão disto. São conhecidos aí como, muitos deles, nem todos, com a famosa teologia da prosperidade, onde pregam que quanto mais as pessoas derem seus dinheiros, as suas ofertas, o seu tudo, mais prósperas elas serão. Só que isso não acontece. Hoje nós vemos várias causas na justiça de pessoas que se sentiram lesadas e entraram na justiça para reaver o dinheiro que deram lá na falsa igreja. Então, amados, eu acho que não existe mais dúvida como foi sendo desenvolvida no sistema religioso a volta do dízimo, antes abolido por Cristo na cruz, confirmado com seus apóstolos, e depois a igreja reedita o dízimo. A lei voltou para o sistema. Meus queridos, eu não tenho nada a ver com aqueles que acham que o dízimo é necessário. Não tenho. Eu só não consigo entender, diante de tantas aberrações que vemos hoje em dia, que vêm destes lugares chamados igreja, mas é muita coisa. Então hoje nós vemos vários líderes ensinando, olha, isso é verdade, a seus liderados como arrancarem dinheiro das pessoas. Isso foi exibido em rede nacional. Vocês sabem de que eu estou falando? Ensinando os seus pastores a arrancarem dinheiro das pessoas. Isso tudo ainda seria relevante diante de tudo isso. Mas diante do que a Bíblia classifica essas pessoas, a Bíblia diz que aqueles que ainda praticam o dízimo, por exemplo, como um mandamento, ressuscitando a lei de Moisés, veja o que Paulo disse sobre isso. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Paulo estava falando que já existia no meio pessoas que estavam levando a questão de dízimos e ofertas para uma outra ótica. E Paulo fala que a lei é jugo de escravidão. Depois ele completa: estai, pois, firmes, E eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo fala sobre circuncidar. Esse que se circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Mas se trocarmos circuncidar por dizimar, seria a mesma coisa? Claro que seria. Essa pessoa estaria debaixo do jugo de escravidão, tendo que cumprir toda a lei. E detalhe, separado de Cristo, conforme Paulo informa agora no versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, amados, essas pessoas, além de serem enganadas dentro da Bíblia, pelos homens, ainda estão debaixo de maldição. Todos aqueles que são das obras da lei estão
debaixo da maldição. Porque está escrito lá em Levítico, se não me engano: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, amados, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O recado está dado. Dízimo nunca foi dinheiro. Porém, os homens transtornaram a palavra da verdade e da justiça em uma causa humana. Como, aliás, não é surpresa para nós, não é somente o dízimo que eles deturparam. Eles deturparam a Bíblia em todas as suas doutrinas. Então, é um povo, não pelo povo, mas por seus líderes, se tornaram um povo antibíblico e que vive debaixo de maldição. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. Eu vou ficando por aqui. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Yeah. O mesmo Deus. Deus não quer nem saber se você está de gravata e terno dentro de uma igreja qualquer. Dizendo que sabe santo, mas no final você estava apenas adorando a Deus Baal. Ao vento que não existe foi você, triste e enganado, abençoado sem saber. E ele habita em nós, Deus possível não é de ouro, nem de prata, nem de barro ou de gesso. Ele vive e mora em cada um de nós, eternamente, amém. Deus é por nós, Ele habita em nós, Ele nos ama desde a fundação do mundo. Ele é honesto, Ele é capaz, Ele é poderoso e fiel, é o mesmo Deus. Você se libertar pra Cristo, irmão, entenda e creia que Ele habita e vive em você. Apesar de nós não ver, Ele sempre está junto com você. No meio ao frio, no calor ardente, pode ser no barraco, no hospital, na fazenda, na rua, no quarto, não importa, Ele não desiste de você. Deus é por nós, Ele habita em nós, Ele nos ama desde a fundação do mundo. Ele é honesto, Ele é capaz, Ele é poderoso e fiel, é o mesmo Deus. Amém. O mesmo Deus. O mesmo Deus. O mesmo Deus. O mesmo Deus. Numa carne que é do mal, ofensiva e terrena. É por isso que essa carne tem que ser educada e indicada para o bem. Muitos pensam que roubar ou furtar é melhor do que comprar e trabalhar. Pensam que é melhor matar do que perdoar. Imagino eu, onde o amor está aí,
Pois onde tiver maldade, há também a mentira, a inveja e a ruindade. Nós devemos saber que tudo que o homem plantar, certamente colherá. Não importa o jeito, não importa a ocasião, ele sempre vai colher. Então, faça coisas boas que convém ao verdadeiro Deus, ao mesmo Deus. Habitamos numa carne que é do mal, ofensiva e terrena. É por isso que essa carne tem que ser educada e indicada para o bem. Muitos pensam que roubar ou furtar é melhor do que comprar e trabalhar. Deus não quer nem saber se você está de gravata e terno dentro de uma igreja qualquer. Dizendo que sabe santo, mas no final você estava apenas adorando a Deus Baal. Ao vento que não existe foi você, triste e enganado, abençoado sem saber. E ele habita em nós,